engrenagens do vazio. Sempre me disseram que a Terra gira, que gira em torno do próprio eixo a cerca de 1.670 km por hora, que viaja ao redor do Sol a mais de 107.000 km por hora, e que, segundo o que afirmam, junto com todo um sistema maior, se desloca a velocidades que chegam a bilhões de quilômetros por hora. Confesso, isso nunca me convenceu totalmente. Não porque eu tenha uma verdade melhor, mas porque o ser humano, que afirma tudo isso com tanta segurança, mal conhece o próprio chão onde pisa. Nós não entendemos completamente os oceanos. Não entendemos a mente. Não entendemos a consciência. Não entendemos nem a nós mesmos. E ainda assim afirmamos, com precisão matemática, estruturas gigantescas que dizem existir além daqui. Por isso, eu escolhi o ceticismo, não como rebeldia, mas como prudência. Eu prefiro admitir que não sei, prefiro observar. E observando, cheguei a uma percepção simples. Tudo parece ter raiz. Nada existe solto, nada existe isolado. E por isso, eu particularmente não gosto de chamar isso de planeta ou universo. No meu entendimento, isso é um reino. Um lugar onde tudo está enraizado em algo maior, mesmo que eu não saiba dizer em quê. Ao meu ver, tudo faz parte de uma engrenagem. Não uma engrenagem com manual. Não uma máquina com propósito declarado, mas um sistema em movimento constante. Energia circula, matéria se transforma, vida surge, se sustenta, se dissolve. Insetos, bactérias, aves, fungos, todos funcionando sem questionar. E nós também. A diferença é que o ser humano questiona. Veja a mosca, desprezada, ignorada, combatida, e ainda assim essencial. A mosca é uma engrenagem minúscula, mas precisa. Ela detecta a morte a longas distâncias, sente o cheiro da decomposição antes mesmo que o corpo seja coberto pela terra. Deposita seus ovos no solo, e suas larvas encontram caminho até o tecido humano. Não há maldade nisso. Não há intenção. Não há consciência. Há instinto. Um sistema biológico programado para devolver matéria à engrenagem maior. A isso damos o nome de míase. Mas o nome não muda a função. A mosca não sabe por que faz. Ela apenas faz. E fazendo, sustenta o todo. O mesmo vale para os urubus, necrófagos, como nós também somos. A diferença é que nós temperamos, congelamos e escondemos a morte. Eles não. O urubu é um verdadeiro faxineiro do reino em que habitamos. Seu sistema digestivo neutraliza bactérias que poderiam gerar epidemias. Ele não romantiza o cadáver. Ele cumpre o ciclo. O ser humano, por outro lado, acredita ser diferente. Acredita estar acima. Acredita ser exceção. Mas, ao meu ver, não é. Os povos antigos entendiam isso. Para eles, a decomposição não era erro, era continuidade. Povos indígenas enterravam seus mortos diretamente na terra, sem caixão, sem separação. Vida, morte, vida novamente. No Tibete, corpos eram oferecidos às aves, não por crueldade, mas por respeito. O espírito já havia partido. O corpo era apenas matéria. Na antiga Pérsia, os mortos eram colocados em torres para serem consumidos, para não contaminar a terra ou a água. Até o Egito, que tentou interromper a decomposição, sabia que o natural era decompor. Apenas escolheu resistir. A sociedade moderna fez o contrário. Romantizou o corpo, criou medo da morte, construiu caixões lacrados, concreto, produtos químicos. E ao tentar interromper o ciclo, causou novos problemas. Gases presos, necrochorume, contaminação do solo, decomposição lenta e artificial. Hoje, ironicamente, o próprio conhecimento técnico começa a voltar atrás. Enterros verdes, compostagem humana, aquamação. A técnica reencontrando o funcionamento natural. Nada disso aponta, no meu ponto de vista, para um propósito maior. Aponta apenas para funcionamento. A natureza não tem missão. Ela acontece. Moscas, bactérias, urubus não escolhem.
eles executam. O ser humano é diferente num único ponto. Ele sabe que vai morrer, sabe que tudo acaba, sabe que não há garantia. E isso cria a consciência do absurdo. Biologicamente falando, nosso funcionamento é simples: sobreviver, reproduzir, passar genes adiante. Nada além disso. Nenhuma missão escrita, nenhum destino garantido. E isso parece vazio. Por que é? Mas o vazio não significa inutilidade. Significa ausência de roteiro. Tudo aquilo que chamamos de verdade absoluta, dinheiro, religião, moral, nações, sentido da vida, são construções, ferramentas psicológicas para suportar a consciência da finitude. Sem elas, muitos colapsariam. Mas enxergar isso não torna ninguém superior. Apenas coloca diante de uma escolha. A maioria nega. Alguns se desesperam. Poucos aceitam. Aceitam que não há sentido dado e ainda assim perguntam: o que vale a pena enquanto isso passa? No meu entendimento, não existe algo maior distribuindo sentido. Mas também não existe proibição. Você não nasce com propósito. Você inventa ou vive sem. E isso não é derrota. É liberdade. Reproduzir não é obrigação. Acreditar não é dever. Seguir o script não é regra. A sociedade cobra. O reino não. Somos engrenagens, sim, mas engrenagens conscientes. E isso muda tudo. Uma engrenagem comum não sabe que gira. Nós sabemos. Mesmo num sistema indiferente, a experiência acontece em nós. Dor, prazer, vínculo, criação, silêncio, pensamento. Somos o lugar onde tudo isso passa sabendo que passa. Isso não é pouco. É raro. A maior ilusão não é a falta de sentido, é a pressa. A ideia de que precisamos justificar nossa existência, deixar legado, ser alguém. Você não deve explicação a nada além do que vive. Você só vive, enquanto vive. E quando tudo cai, sobra algo simples. Atenção ao agora. Não como frase bonita, mas como constatação. Você está consciente agora? Isso vai acabar. Pronto. Eu não digo isso porque dói. Eu digo porque é. Esse jeito de ver, vida como jogo inevitável, sem árbitro, sem dono do tabuleiro, não é vazio raso. É um vazio lúcido, quase matemático. Um lugar onde verdade e mentira são apenas construções operacionais, não fundamentos eternos. E talvez isso canse, porque o cérebro humano foi feito para ancorar, e aqui não há âncoras. Mas recusar ilusões prontas não é fugir da realidade. É encará-la sem anestesia. E às vezes, o mais honesto a fazer é simplesmente descansar.